Fala pessoal, Rian aqui. Vamos continuar com a nossa série de estatística. Estatística básica, a gente está falando de estatística descritiva, né? Nesse vídeo, né, a gente vai continuar falando de medidas de posição e eu quero falar dessas medidas que também são muito utilizadas, né? As medidas de posição, a gente vai falar de separatrizes. Separatrizes também é uma estatística, né, que demonstra, que resume, né, um conjunto de dados a alguns valores. Ela possui uma utilidade muito grande, né, porque como a gente viu nas medidas de tendência central, que é para resumir esse conjunto de dados em alguns valores simples, certo? Aqui o que a gente vai demonstrando são as separatrizes, e as separatrizes, o que elas fazem são exatamente o que o nome diz, né? Elas separam os dados em subconjuntos, no qual esses subconjuntos têm uma quantidade de valores iguais, uma quantidade de observações iguais. A gente já conheceu uma separatriz inclusive muito importante, que é a mediana. Tá? A mediana é uma separatriz, não é isso? A gente não viu lá no vídeo que a mediana ela separa os dados em dois subconjuntos com igual número de observações, né, em dois conjuntos iguais. Se não viu o vídeo do mediana, volta, né, na playlist, assiste lá, né, que a gente demonstrou como é que a mediana é calculada, né, as formas de cálculo, por que a gente usa ela, né, qual é a utilidade dela. E aqui a gente vai ver os outros tipos de separatrizes, né? Então, alguns tipos de separatriz que a gente tem, né, é o quartil, né, no qual ele vai separar o conjunto de dados, os quartis, né, vão separar o conjunto de dados em 4 partes iguais. O decil, que vai separar o conjunto de observações em 10 partes iguais, e o centil, ou também chamado de percentil, vai separar em 100 partes iguais. A gente vai ver nesse vídeo o quartil e vamos dar uma olhada aqui em como ele funciona, né? Então, o quartil ele separa em 4 partes iguais, a gente na verdade tem 3 quartis, certo? O quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3. O 2 a gente já conhece, é a própria mediana, certo? Ele vai separar exatamente em 2 subconjuntos com iguais números de observações. O primeiro quartil, né, o Q1, que é esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai separar o conjunto de dados na qual 75% dos valores são maiores do que ele. Então você tem um conjunto de observações no qual 75% das observações vão ser superiores ao quartil 1, 25% inferiores. E o quartil 3 é o contrário, né? 25% apenas dos valores vão ser superiores e 75% dos valores serão inferiores. Vamos dar uma olhada como é que faz isso, né? Qual é a metodologia para não ficar só na teoria. Então, como a gente está tratando de separatrizes, igual a gente viu lá na mediana, primeiro a gente tem um exemplo aqui, né, de valores. O primeiro passo é ordenar os dados, né? Então a gente tem esse conjunto de valores aqui, a gente ordena esses dados. Aí a gente vai identificar qual é o tamanho da nossa amostra, certo? O tamanho da nossa amostra, o tamanho do nosso universo, né, de observação, o conjunto total de observações. Aí a gente faz o cálculo de cada um dos quartis, tá? No nosso caso aqui, nós temos 10 valores. Como é que a gente vai identificar o primeiro quartil? A gente faz o primeiro aqui, a gente tem a formulazinha para identificar a posição, tá? Que é posição do primeiro quartil. E ele vai estar na posição n mais 1 dividido por 4. Aqui, né, n mais 1, 11 dividido por 4, a gente vai jogar na fórmula, isso vai dar 2,75. Não existe posição 2,75, então o que a gente vai fazer? Vai arredondar. A posição 3, né, no caso aqui, coincidentemente, 1, 2, 3 é o próprio valor 3, certo? Então a gente identificou já o primeiro quartil. O segundo quartil a gente já conversou sobre ele, né? Tá em vídeos passados, se não assistiu, tá errado, né? Porque a playlist ela foi construída para assistir sequencialmente, né? Volta lá, é muito importante para construir o conhecimento. A gente já viu que a mediana, a gente pode calcular, identificar na verdade a posição dela de duas formas. A primeira é quando o conjunto de observações é número ímpar. É só a gente identificar a posição n mais 1 sobre 2, certo? Não é o nosso caso, porque o nosso caso é um número par. E aí a gente já viu lá no vídeo de mediana que basta a gente fazer a média das posições n sobre 2 e n mais 1 sobre 2. Tá? Isso está explicado lá no vídeo. Então é só a gente substituir os valores para identificar a posição e fazer a média desses valores. Quando a gente identificar isso, a gente vai estar na posição 5 e 6,
A gente vai somar esses valores, dividir por 2 ali, 5,5 é a nossa mediana ou o segundo quartil. O quartil 3, a gente tem essa fórmula aqui, né? 3 vezes n mais 1 sobre 4, para identificar a posição do terceiro quartil. A gente vai substituir o 10 ali no n, né? 10 mais 1, 11, vezes 3, 33 sobre 4. Quando a gente substituir esses valores, não existe posição 8,5, 8,25, né? Então a gente vai arredondar isso aqui, né? Valores menor que 0,5 a gente arredonda para baixo, vai dar 8, a posição 8 aqui é o valor 9. Então assim a gente identificou os 3 quartis. Quando a gente olhar esses dados, né, aqui estão os dados ordenados, que foi o que a gente fez, né? Primeiro a gente pegou as observações, colocou em ordem, né, já que a gente está trabalhando com as separatrizes, e a gente identificou os... Aqui está identificado o quartil 1, aqui está identificado o quartil 3, perdão, né? Por quê? Porque o quartil 2 é esse cara aqui, não é isso? Esse é o quartil 2. Então a gente tem o Q1, a gente tem o Q2, que é a mediana, e a gente tem o Q3. E olha que interessante, né? Como a gente já havia destacado no início do vídeo. Esses quartis, eles separam os dados em subconjuntos iguais. Então, do Q1, a partir do Q1, você tem exatamente, como a gente tem 10 valores aqui, 25% dos valores estão abaixo, 75% dos valores estão acima. No Q3, né, o quartil 3, 25% dos valores vão estar acima e 75% dos valores vão estar abaixo, não é isso? E da mediana a gente já conhece, né, que é o quartil 2, 50% dos valores estão acima, né, à direita, e 50% estão abaixo, né, à esquerda. Tá? Então, esse foi o cálculo dos quartis. O que eu quero trazer adicionalmente aqui é que os quartis, né, eles podem ser demonstrados também de maneira gráfica por esse tipo de representação aqui que a gente chama de box plot, ou também chamado de diagrama de caixa. E ele fornece, né, normalmente a visualização é um recurso muito utilizado, eu quis trazer aqui para vocês observarem. Se eu aplicar esse tipo de visualização aos dados que a gente está trabalhando, né, esse conjunto de dados aqui, a representação do box plot, né, ou diagrama de caixa, ficaria mais ou menos dessa maneira. Esse diagrama aqui é interessante porque ele representa exatamente aquilo que a gente está calculando, né? É o primeiro quartil, foi que a gente identificou o valor 3, o quartil segundo, né, o quartil 2, que é a mediana, e o quartil 3, certo? Além disso, o box plot ele também traz o valor máximo e um valor mínimo, certo? Então é um recurso visual muito importante, muito comum, né, utilizado. A gente tem playlist, né, demonstrando como fazer isso programaticamente, né, utilizando Python, utilizando R no canal. Então é só procurar aí nas playlists que a gente tem série de vídeos demonstrando como fazer isso aqui, né, como plotar esse diagrama aqui para você representar esses dados de maneira utilizando programação, né? Então eu quis trazer esse recurso porque ele ajuda, né, na visualização para além do cálculo que a gente acabou de aprender de como identificar. E para esse vídeo foi isso, né? A gente conversou sobre os quartis. No próximo vídeo a gente vai tratar das outras separatrizes. Se gostou do vídeo, curta, né, o vídeo, compartilhe com quem você acha que pode achar interessante. Se inscreva no canal se você não é inscrito, né? A gente vai continuar com essa série. Temos outras séries, tem a série de programação, né, que eu acabei de falar. Tem bastante conteúdo, pretendo trazer bastante conteúdo para o canal também. E até o próximo vídeo.